No. I am Doris. Jimmy, just wanted to say sweet dreams. Yeah. Good night, Mom. I think he's trying to watch some illegal channels here. Illegal channels? This is just Too crazy. Five years of marriage and you have nothing to say? I'll just say it. I slept with someone. If you keep How? talking, I'm gonna But get out of the car. I think the fact Most important thing in business is honesty. bribery. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool.
Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos.
É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o género. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o género. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente.
Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam: o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também: a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool.
Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o género. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos.
É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente.
Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool.
Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos.
É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente.
Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool.
Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam: o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece: Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também: a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam: o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece: Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos.
É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente.
Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool.
Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tat, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos.
É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente. Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa. Em 2009, comédia romântica já era considerada um gênero em declínio em Hollywood. E foi exatamente nesse cenário que a proposta chegou aos cinemas e arrecadou mais de 317 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de apenas 40 milhões. Foi o 13º filme de maior bilheteria daquele ano inteiro, superando até concorrentes de ação e ficção científica. O que torna esse filme genuinamente especial é a química entre Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que na época vivia uma ascensão rápida na carreira, ainda anos antes de se tornar mundialmente famoso como Deadpool. Sandra, por sua vez, já era uma estrela consolidada, mas foi esse papel que trouxe de volta o maior fim de semana de estreia da carreira dela até então, mais de 34 milhões de dólares, superando lançamentos como Ápice Beber, Não Case naquela mesma semana. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam, o roteiro quase teve outra protagonista. Julia Roberts foi a primeira escolha do estúdio para viver Margaret Tate, mas recusou o papel na época por questões salariais. A decisão acabou sendo uma virada de sorte para Sandra Bullock, que assumiu o papel e entregou uma das performances mais lembradas da carreira dela em comédia. Sejamos honestos, parte do sucesso do filme também vem de uma coadjuvante que praticamente rouba a cena sempre que aparece, Betty White, no papel da avó carismática e completamente sem filtro. A presença dela dá ao filme um tom de leveza que equilibra perfeitamente o embate profissional entre os protagonistas. Um detalhe curioso de bastidores: apesar da história se passar em Nova York e no Alasca, a maior parte das filmagens externas aconteceu na cidadezinha costeira de Rockport, em Massachusetts, escolhida justamente pelo visual que lembra o litoral gelado do norte dos Estados Unidos. É um daqueles casos clássicos de Hollywood usando geografia substituta sem que o público perceba. A cena mais comentada do filme, aquela colisão física constrangedora entre os protagonistas, também rendeu boas histórias de bastidores. Os próprios atores contaram em entrevistas que a sequência levou vários dias para ser filmada, entre repetições e ajustes técnicos, e que o clima no set era mais de comédia do que de desconforto real, mesmo com a cena sendo bem mais ousada do que o normal para o gênero. O que torna a trama ainda mais interessante é a origem dela. A roteirista Peter Shirley se inspirou em uma história real, ouvida de um casal que se conheceu literalmente em um aeroporto e decidiu se casar para resolver uma questão de imigração. Esse ponto de partida real dá ao filme uma base inesperadamente sincera, escondida atrás de toda a comédia. Vamos ser honestos sobre o legado também, a proposta não reinventou a fórmula da comédia romântica. Ele pega uma dinâmica clássica, chefe difícil e assistente sofredor, opostos forçados à convivência, e executa com atores talentosos e timing cômico afiado. Às vezes não é sobre inventar algo novo, é sobre fazer o básico funcionar perfeitamente.
Mais de 15 anos depois, o filme continua sendo reprisado com frequência em sessões de TV aberta no Brasil, prova de que a fórmula simples, bem executada, envelhece muito melhor do que a maioria imagina. E você, o que acha? Você é time-chefe assustadora ou assistente que aguenta demais? E sinceramente, você toparia um casamento de conveniência assim?